Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025 e estamos aqui para a nossa aula de número 135 do curso do livro Reforma Íntima Sem Martírio, caminhando pelo capítulo 25, um capítulo muito gostoso que a gente está aprendendo muito sobre como a gente tem que se olhar. Nós estamos aprendendo como que a gente tem que se olhar, se observar, ver através dos nossos olhos, ver através de nós, nos enxergar, para aí sim a gente começar a nossa mudança, começar assim a nossa mudança de vida. É muito legal, né? É legal quando a gente começa a se enxergar, sabe por quê? Que a gente começa a ver muita coisa na gente, a gente começa a entender muita coisa da gente, a gente começa a observar muita coisa nossa, né? Por exemplo, quando você se enxerga, a gente começa a observar os erros que a gente comete, a gente começa a observar as falhas que a gente tem, a gente começa a ver as coisas que a gente traz de outras vidas e as coisas que a gente tem nessa vida, que a gente ganha nessa vida e que reforçam muitas vezes os problemas que a gente tem na vida passada. Por quê? Porque já está enraizado na gente e que são para a gente consertar, mas que a gente acaba não consertando. Por quê? Porque a gente tem isso, é apresentado a isso, não nos educam para tirar isso de nós e a gente permanece. Mas a vida como se diz, a vida é uma caixinha de surpresas. A vida vem e pau, manda na gente, a gente prostra e eu preciso mudar. Eu preciso mudar, preciso fazer diferente. Meu Deus do céu, eu preciso fazer diferente. E aí não tem jeito. Aí a gente tem que fazer diferente. Aí é a hora que a gente tem que botar a mão na cabeça e falar: eu preciso fazer diferente. Por quê? Porque a vida veio e me falou: ou tu faz diferente, ou tudo vai ficar do mesmo jeito. Ou você segue de uma forma diferente do que você está seguindo até hoje, ou tudo vai ficar igual. Eu lembro no café da manhã, estava brincando com a Manuela, né, que a vida é fácil, né? A gente estava falando sobre desenho animado e lembramos dos Looney Tunes. Para quem? Minha idade vai lembrar, né? Pernalonga, Patolino, Papaléguas, Coiote, né? Esses desenhos, né? Da nossa geração. E era muito comum cair uma bigorna na cabeça, ficar pequenininho andando e crescer de novo. Aí eu tava brincando com a Manuela, né? Viver é fácil. A vida é uma grande bigorna que toda hora cai na sua cabeça. E qualquer ideia cai na sua cabeça, você levanta de novo. Ora, né? Essa que é a ideia da vida, né? Ser uma grande bigorna. E aí, é isso que eu trago. O que que acontece? A vida é isso. A vida são bigornas diárias, semanais, mensais, sei lá, mas são bigornas caindo na cabeça da gente, que macetam a gente, que amassam a gente e que a gente tem que se reerguer. Só que não adianta eu me reerguer do mesmo jeito. A mesma bigorna vai cair de novo. A gente só aceita bigorna inédita, né? Porque senão eu vou cair a mesma bigorna, né? As outras vão ficar lá na fila esperando para cair. Então, a gente precisa se enxergar, se olhar. Para quê? Para que a gente se torne melhor. Às vezes, eu estou no caminho errado, estou tomando pancada, tomando pancada, tomando pancada. Continuo naquele caminho, mas estou tomando pancada e melhorando. Tomando pancada, tomando pancada. Vai chegar uma hora que o meu caminho vai abrir e eu vou descobrir um caminho muito melhor que o que eu estava. Só que aquele caminho ruim que eu passei serviu para me limpar, para me depurar, para me preparar para o caminho melhor. Então eu tenho que agradecer aquele caminho ruim que eu passei. Por quê? Porque ele serviu para me melhorar e para me trazer para esse caminho melhor. Mas para eu saber que esse caminho que eu passei, que não foi legal, que não foi nada bom, que me fez sofrer, que me fez desanimar, para eu olhar para esse caminho com gratidão e agradecer esse caminho, eu tenho que mudar. Por quê? Porque ele está me preparando para esse outro caminho melhor. Só que eu tenho que chegar nele pronto. Porque se eu não melhorar aqui, eu não vou chegar aqui. Porque a hora que eu chegar nesse caminho melhor para mim, e eu não estiver pronto, ele não vai ser melhor. Eu não estou pronto para ele. Pensa comigo. Por que que a gente anda na idade que a gente anda e cada um no seu tempo? Porque cada um tem o seu tempo.
Cada um tem o seu tempo de fala, cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Nós é que somos bobos que comparamos os bebês. Cada bebê tem o seu tempo, e o tempo de cada bebê é o tempo de cada bebê. É o tempo que cada um precisa para se desenvolver. É o tempo que cada um precisa para se melhorar. É o tempo que cada um precisa para se criar. Cada um precisa de um tempo e o tempo é diferente. E para nós é a mesma coisa. Por isso se olhar. Por isso se olhar e por isso se entender o caminho que estamos. Acho que é isso que ficou até agora, né? Acho que é isso que ficou até agora. E a doutrina, o que a gente vem aprendendo da doutrina é isso. É, ó, você desprende de dogma, você desprende de cartilha, você desprende de tudo, a sua vida é a sua vida, o seu manual é o seu manual. Quer seguir o seu caminho? Quer saber qual o seu caminho? Quero. Vai para frente do espelho e se enxerga. Se olhe, se sinta e veja o que te faz bem e o que não te faz. Essa é que é a grande verdade. Essa é que é a grande realidade. E que cada bigorna que você receba na cabeça seja inédita. E que cada peso que cair na sua cabeça seja inédito. E lembrando, por mais que você esteja passando por muitos pesos agora, pode ser que lá na frente tenha um caminho muito melhor para você. E esses pesos estão te preparando para um caminho muito melhor lá na frente. Ok? Vamos embora para a aula de hoje. Vamos para a aula de hoje. Nossas introduções. Hoje é até um pouquinho menor, né? Hoje vai até rapidinho nossa introdução. Hoje vai até rapidinho. Daqui foi o que nós ficamos na aula passada, né? Aula passada nós paramos aqui, né? Falando que a nossa nossa tarefa primordial é a gente adaptar a nossa singularidade, né? Sem criar padrão, sem criar nada, né, novo, simplesmente sermos quem somos, né? Simplesmente sermos quem a gente é, né? E aquela ideia do viver o evangelho, né, que nós vimos, né? Como é difícil viver o evangelho sem a gente entender que viver o evangelho não é ser um eu ideal, né? Viver o evangelho é eu ser o meu eu real, é ser quem eu sou e tentar me adaptar àquilo, né? Tentar ser bom, tentar ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa leal, né? Tentar ser uma pessoa de valores, tentar ser uma pessoa que se entrega, né? Tentar ser uma pessoa que seja leal com todo mundo, né? Tentar ser uma pessoa que tenha um coração aberto, né? Tentar ser uma pessoa que, por mais que tenha defeitos, você pense no outro, você pense no que o outro, né, vai sentir. Sabe por quê? Porque assim, Jesus sempre, tudo que Jesus fazia era sempre pensando no próximo. Era sempre pensando no próximo. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pensar em mim e tenho que pensar no próximo. Por quê? Porque às vezes eu só penso em mim. É uma atitude egoística. Eu não penso no mal que eu vou causar. É uma atitude egoística, tá? Então, vamos viver esse evangelho desse jeito, né? Vamos entrar em contato com o nosso eu real, com quem eu sou, não com o meu ideal, com o eu real, e vamos ser esse eu real. Vamos ser esse eu que a gente é. Vamos lá? Vamos continuar. Ó, eu vou ler, estou atrapalhando vocês aqui no canto, né? Então vamos lá. Existe um simplismo prejudicial quando nos acostumamos a afirmativas de periferia. Sabe aquelas afirmativas de canto? Sabe aquelas conversinhas de canto? Nós nos acostumamos com isso. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que nós nos acostumamos demais. Fazer caridade é fazer doação. Fazer caridade por exemplo, um exemplo muito comum aqui em Uberaba, dar sopa, né, entregar sopa para a família carente. Fazer caridade é entregar sopa para a família carente. Muito comum aqui em Uberaba. Então tem gente que acha que é só isso. Ah,
Eu vou lá no centro. Todo sábado a gente entrega sopa, eu faço caridade. Então, é, mas não é só. Não é pelo fato de que você entrega sopa todos os sábados ou um sábado por mês que você faz caridade. Às vezes, aquela sopa que você entrega apaga alguma coisa de não caridade que você fez durante a semana. Um mal que você fez, um ato que você fez que prejudica alguém, um falar mal de alguém, uma traição, um, um olhar maldoso para alguém, um desejo ruim, entendeu? Então, caridade não é só isso. Mas o que tem a boca. Não, bicho, eu compro pizza. Todos os centros que vêm para mim, eu compro pizza. Eu faço a caridade. Isso é afirmativas de periferia, tá? Aquelas afirmativas a boca pequena, de cantinho, que a gente acaba que acredita. Então, existe um simplismo muito prejudicial nessas frasezinhas, tá? E ela continua, a irmã do Fogo continua, ó. Lancemo-nos a essa intrigante questão sobre quais os motivos pessoais de não vivermos o Evangelho e emergirão e subirão e aparecerão para a consciência todo um manancial de reflexões. Vai aparecer um monte de coisa para a gente refletir, com os quais haveremos de trabalhar em favor de nossa maturidade. Uma delas é a questão da caridade. Se eu acredito que comprar todas as pizzas que me oferecem, que é outra coisa comum, mas pelo menos aqui em Uberaba, os centros espíritas venderem pizza. Se eu acredito que isso é caridade, se eu acredito que doar roupa uma vez a cada 6 meses é caridade, só isso é caridade, ah, doei roupa, eu fiz caridade. E eu paro e penso, tá, eu fiz caridade, mas, nossa, ontem eu fiz uma coisa que não foi legal. Não, mas anteontem eu tomei a venda de um amigo meu aqui, hein? Nossa, ele tinha combinado a venda com o cara voltou, ele não tava, eu sabia que ele tinha combinado a venda, ele me contou que ele tinha combinado a venda, eu não falei para ele, pelo contrário. Eu tirei a nota no meu nome, eu sabia que a venda era dele, eu tirei a nota no meu nome. Quando ele veio, eu falei, não, cara, não voltou. Putz, e agora, hein? Caramba, nossa, eu fiz isso. Não, eu traí a confiança do cara, puxa vida. Não, meu Deus. Nossa, ontem eu falei mal da minha vizinha. Até uma amiga minha, puta, eu falei mal. Nossa, alguém queria falar comigo. Tá vendo? Quando eu paro e penso, vai aparecendo dentro da minha consciência um monte de coisa, vai fervilhando. E aí eu vou vendo que caridade não era só aquilo. Isso é viver o evangelho. É pensar no, poxa vida, caridade não é só isso. Jesus não saía comprando pizza. Jesus saía ouvindo. Quando Jesus viu apedrejar a mulher adúltera, Jesus não tacou pedra. Jesus parou na frente dela. E Jesus deu a lição, a maior lição que ele podia dar. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Se vira para ela e fala: volte e não peque mais. Então, olha só. Ele não criticou a galera e ele não criticou a mulher. Ele podia ter virado para a galera e falado: ó, logo vocês, o que que nós falaríamos? Teto de vidro, teto de vidro jogar. Você faz isso, olha você fazendo isso. Você tá brincando com a minha cara. Aí que todo mundo foi assim, embora virar pra mulher. Ô, mas tu também não presta, hein? Pelo amor de Deus, mas tu não vale nada, hein? O que que Jesus fez? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E não falou nenhum pecado em específico. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todo mundo.
Por quê? Porque a hora que ele fala quem nunca pecou, ele não fala de um pecado específico, fala de todos. Quem nunca pecou. Se falar isso para nós, a gente engole a seco. Porque você não vai pensar em um, você vai. Caraca, meu. É isso que é o manancial de reflexões da nossa consciência. É eu parar e pensar, é eu ir a fundo, é eu não ficar preso numa ideia. É eu ir a fundo, verdade, hein? Verdade. Vai outro. E a hora que ele vira para ela, ele também não bota o dedo na cara dela e fala, ó, não, não traia mais, não. Ele vira para ela e fala, vá com Deus, vai embora. E nunca mais pequeis. Ele não fala para ela não traia mais. Que ele fala? Nunca mais pequeis. Que ele faz nela? A mesma coisa. Ele pega e tira um manancial de reflexões dela. Faz ela pensar, não em um, mas em todos. É isso que a gente tem que fazer. Só que a irmã Sidufa segue impiedosa com a gente. Olha só. A bula universal da palavra cristã, para cada qual terá dosagem em componentes específicos, essa eu acho que matou para nós. Eu vou parar aqui, eu vou grifar essa frase. Sabe por quê? Porque essa frase mata tudo que a gente tem que entender que cada um tem o seu remédio específico. O que a irmã Sidofa está falando desde o começo desse capítulo, para nós. Que não existe um manual. É único. É cada um por cada um. Cada um tem seu passo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito. É cada um por cada um. Ok? Cada um por cada um. Vamos lá, ó. A bula universal da palavra cristã. Aqui, ó. Para cada qual terá dosagem e componente específico. Isso é, cada um tem seu remédio, cada um tem seu medicamento que tem dosagem e componente específico. Deixa eu ver aqui, eu não tenho nada aqui. Eu tenho. Peraí, é um pouquinho só. Rapidinho, tem aqui. Aqui. Aham. Aqui. Uma vitamininha que eu tomo. Tá aqui. É homeopático, né? É alopático, mas chama Fisioton. Isso aqui é de, aqui, ó, produto tradicional fitoterápico, é fitoterápico, chama Fisioton. Tomo cansaço, né? Físico, mental, a gente trabalha muito, bastante, então precisa, né? Eu tenho Fisioton. E que tem? Esse Fisioton é feito para mim? Não. Ah, mas você toma? Tomo. Por quê? Ó, porque diz a bula dele que todo mundo que tomar vai ter mais energia mental, mais energia física, é um extrato de Ródia roséa, Rodola roséa, alguma coisa assim, né, que é o nome científico da planta aqui, e diz que tem 400 miligramas, 400 miligramas da tal da planta, né, e eu tomo porque fala que é bom, que resolve, que é legal, tudo eu tomo. Ele é feito para mim? Não. Ele é feito exclusivo para mim? Não. Posso falar que para mim vai fazer efeito? Pá, posso. Tenho certeza? Não. Você está tomando? Tá vendo? Ah, pode ser dizer que sim, pode dizer que não. Eu sinto efeito, eu me sinto bem, tudo. Mas posso falar que é específico para mim? Não. Por que que eu não posso? Porque não foi feito para mim. O composto, que eu vou numa farmácia, que é feito baseado numa média geral populacional, que faz um efeito médio geral populacional e que todo mundo toma. Beleza? Beleza. Aqui não. Aqui não. A irmã Cidofo é muito clara, falando para nós que a reforma íntima, que essa mudança, que essa transformação que a gente tem, que essa ideia que a gente tem de reforma íntima e que o evangelho em si, ele é uma bula universal que para cada um de nós terá uma dosagem e componentes específicos. É como se eu pegasse esse medicamento e para cada um deles, eu fizesse.
uma fórmula diferente, e eu fizesse uma dosagem diferente. Para cada um, eu fizesse uma fórmula e uma dosagem. Entendeu? Para cada pessoa, uma fórmula e uma dosagem diferente. Essa que é a ideia da Irmã Sidufo. Cada um de nós. Esse mesmo fisiotom, talvez para mim, teria uma dosagem um pouco maior, um pouco menor. Mas seria uma dosagem para mim, em específico. Ok? Vamos continuar. Conforme o estágio espiritual em que se encontre, em que cada um da gente se encontre, não sendo oportuno copiar receitas. Matou. A minha receita não serve para Kátia. A minha receita não serve para Fabiane. A minha receita não serve para Cléo. A minha receita não serve para Rosana. A minha receita não serve para ninguém, a não ser para mim. A minha receita é minha. E ponto final. A singularidade é fundamento determinante da forma e da intensidade com que nos apropriaremos individualmente da receita cristã. Por isso que a gente tem que parar e pensar e viver pela gente. Porque é para nós, gente, é para nós. Essa singularidade é nossa. Essa receita é nossa. Entendeu? Então, esse remédio é feito especificamente para a gente. Por isso que nós temos que pensar. Vou voltar ao exemplo que eu dei da pedra na mulher adúltera. Vou voltar lá. Quando Jesus olha e fala, atire a primeira pedra quem nunca pecou, Jesus está procurando o quê em cada um? Fazer com que cada um reflita sobre, tá, eu sou limpo para fazer isso? Eu tenho limpeza para fazer isso? E cada um na sua limpeza. Vamos imaginar que a pessoa tivesse matado alguém. E Jesus tivesse chegado e falado: atire a primeira pedra quem nunca matou. Quantos teriam atirado a pedra? Às vezes um monte teria atirado a pedra. Um monte teriam tacado aquela pedra. Correto? Às vezes um monte teria tacado. E aí teria o apedrejamento do mesmo jeito. Correto? Correto. Por que não? Tira a primeira pedra quem nunca matou. Quando Jesus fala, atira a primeira pedra quem nunca pecou, Jesus dá exatamente isso, a dosagem em componente específico para cada um parar e pensar. Fala, deu ruim. Por que deu ruim? Porque. Ixi, Maria, caraca, meu, eu pequei, né? E semana passada, e ontem, nossa, falhou. Falhou. A hora que ele vira para a mulher e fala: vá com Deus, minha filha, volte e nunca mais peque, usando o exemplo da morte. Volte e nunca mais assassine ninguém. O que que ela podia voltar e fazer? Voltar. Beleza, senhor. Maravilha, volta e dá um golpe, volta e rouba alguém. Não poderia? Por quê? Volte e não mate mais. Beleza. Volta e dá o golpe. Volta e rouba. Entenderam? O poder de você dar o remédio na medida exata. Só que Jesus, ele não ia falar a medida exata. Ele sabia. Jesus sabia muito bem. Jesus via a gente por dentro da nossa alma. Jesus escaneava a gente. Jesus passava o olho na gente, ele sabia exatamente o que a gente precisava. Mas ele não queria fazer isso. Jesus, enquanto médico de almas, ele não queria fazer isso. Ele não precisava fazer isso e ele não queria. Por quê? Porque enquanto médico de almas, o que que Jesus queria? Que nós nos curássemos. Hipócrates, que é o hoje hoje não, né? É o pai, o patrono da medicina moderna. Ele tem uma frase que é antes de curar um doente, você precisa primeiro perguntar para ele se ele quer ser curado de sua doença. O que Jesus fazia era isso. Ele não dava a cura para a pessoa. Ele oferecia a oportunidade da pessoa se curar. Se a pessoa quisesse se curar, ela ia buscar a cura.
O livro Reforma Íntima, agora, depois de 135 aulas, agora, depois de nós estudando ele 2 anos e meio, com estudo mesmo, não com simples leitura e um bate-papo, mas com estudo mesmo. 2 anos e meio, quase 3 anos já estudando, nós estamos descobrindo que ele é exatamente isso. Ele não dá o remédio, ele não dá o diagnóstico, ele dá caminhos para a gente diagnosticar nossa doença e nos curarmos. É isso que o livro faz. Por quê? Porque o livro é como Jesus, médico de almas. Eu não vou falar qual é a sua doença, eu não vou dar o seu diagnóstico. Porque antes de te curar da doença, eu preciso saber se você quer ser curado. E se você quiser ser curado, você vai se curar. A bula universal da palavra cristã, para cada qual ter a dosagem e componente específico, conforme o estágio espiritual em que se encontre, não sendo oportuno copiar receitas. Cada qual tem a sua. A singularidade é fundamento determinante da forma e da intensidade com que nos apropriaremos individualmente da vivência cristã. Nessa perspectiva, incluem-se as razões pelas quais nem sempre fazemos aquilo que pregamos. Por quê? Porque cada um de nós está num estágio. Porque cada um de nós está tomando uma dose diferente. Porque cada um de nós está num ponto diferente. Porque cada um de nós precisa de uma dose diferente. E às vezes, a nossa consciência, a nossa cabeça, os 10% de consciência nossa que vivemos hoje, os 10% de consciência nossa, que são que é nosso parceiro hoje, que está com a gente hoje, ele está muito na frente dos 90% de inconsciência que está lá atrás. Ele está muito na frente. Nós lemos uma coisa, eu falo uma coisa, mas não é isso que eu pratico, não é isso que a minha vida mostra. Então eu falo, mas eu não pratico. Por quê? Porque não é meu estágio ainda. Então eu preciso crescer. Tá, ótimo. Obrigado. O que que eu preciso fazer, Beto? Me ajuda. Tá, vou te ajudar. Não é a irmã do Fogo que falou, sou eu que estou falando, é só uma ajuda. Uma ajuda assim bem minha, né? Baseado em que eu faço, né? Vamos lá, o que que a gente pode fazer? Até aparecer aqui na tela, deixa lá, bota minha cara. O que que a gente pode fazer? Sentar, rezar, ajoelhar, rezar, pedir proteção, pedir ajuda, encarar a realidade e mudar, e mudar. Tudo que a gente vê de problema, tudo que a gente vê de ruim, tudo que a gente vê de mal, mudar. Tudo que a gente vê que incomoda os outros, tudo que a gente vê que nos incomoda, mudar. É um caminho tortuoso, é um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho complexo, é um caminho que não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue. Sabe por quê? Porque nós temos que querer mudar. Nós temos que querer, como que eu vou dizer? Nós temos que querer que essa nossa, como que eu vou falar? Doença cure. Porque se a gente não quiser, a gente não vai curar, não adianta. Nós não vamos curar da nossa doença se a gente não quiser ser curado. A gente só vai curar se a gente quiser. Então, nós precisamos fazer isso. É um passo que a gente tem que dar em direção à cura. Entendeu? Então, nós precisamos dar esse passo. Eu quero dar esse passo? Quero. Tô afim? Tô afim. Beleza, maravilha. Vambora. Vambora que a vida é assim. Agora, se eu não quiser, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não tem quem ajude, não tem quem fale, não tem quem vá, não tem. Se eu não quiser, se não partir de mim, gente, não vai. Não vai. É tudo de mim para mim. Se eu não quiser, não vai. Não vai, entendeu? Então eu tenho que querer, eu tenho que levantar e falar: eu quero mudar, eu quero me curar. A partir de hoje eu quero ser diferente. Talvez hoje eu não vou ser, mas amanhã eu vou dar um passinho, depois de amanhã eu vou dar outro passinho. Mas eu tenho que falar: a partir de hoje eu quero ser diferente.
A partir de agora, eu vou ser diferente. Eu não vou mais me importar com isso, não vou mais me importar com aquilo, aquilo lá também não me interessa mais, isso aqui também não me interessa mais, acabou. Tudo isso não me interessa mais. Todo esse histórico não me interessa mais. Falou? A partir de agora, tudo isso aqui não me interessa mais. Ponto final. Valeu? É isso que não me interessa mais. Pronto, acabou. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. Nossa vida é baseado nisso. Não me interessa mais. E acabou. Esse tipo de atitude não me interessa mais. Esse tipo de coisa não me interessa mais. Isso eu não faço mais. Esse negócio eu não faço mais. Isso não é mais, isso não é para mim, isso não funciona, isso não quero mais. Acabou. Pronto. Ok? Só assim que a gente vai mudar. Vamos começar a praticar isso? Vamos. Leve isso para o coração. Antes de curar uma doença, você precisa primeiro perguntar se a pessoa quer se curar da doença. E vocês? Querem? Eu quero. Eu quero. Eu tô nessa batalha. Por isso que eu tô aqui com vocês. Toda quarta-feira. E hoje de novo. E semana que vem de novo. E até a gente acabar esse curso. E depois, pausinha, outro curso começando. Se você gostou desse curso, muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Vocês são demais, ó. Adoro vocês. Valeu demais. Espero vocês aqui. Não se esqueçam, quarta-feira que vem temos de novo. Deixe seu like, comente, compartilhe muito esse vídeo. Terça e sábado, lá no Instagram da Cavili, Alquimia da Vida. Tamo junto. Valeu, galera. Forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijo, tchau.